Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Você que me assiste em casa, abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, verso 1 até o verso 7. Vamos falar nessa noite sobre a igreja de Éfeso. Deus é bom. Você que encontrou, leia comigo os versos seguintes. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém, amém e amém. Deus, mais uma vez, diante da tua presença, nós estamos nessa noite. Pai, te peço que o Senhor abra as comportas dos céus. Que o Senhor abra, meu Deus, as janelas dos céus, do entendimento e da sabedoria. Pai, que essa palavra venha a ser pregada e o diabo não venha roubar do coração dos teus filhos que irão ouvir essa palavra. Deus, te peço que o Senhor preserve ela no coração dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos dá graça, nos dá sabedoria e nos dá unção para pregar essa palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, importante destacar que o Apocalipse é uma das cartas direcionadas às igrejas. E por que Apocalipse inicia-se o seu livro com cartas direcionadas a igrejas? Se nós formos parar para olhar a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia ela é composta de escritores que escreveram acerca de Deus ou acerca do Filho de Deus. Mas o Apocalipse não é uma escrita acerca de, mas é uma escrita de para. Por que eu digo que é uma escrita de para? Porque é o João, quando para escrever o Apocalipse, ele para num chamado do próprio Cristo para João, dizendo: olha, escreva o que eu vou te dar. Então o Apocalipse é considerado uma carta a qual Cristo é o executor, o qual Cristo é o escritor, a qual Cristo apenas usa a mão de João para escrever as letras, mas ele mesmo vai narrando palavra por palavra para que João narre. Pede para trocar esse fundo para mim, por favor. A qual Jesus, ou a qual João vai escrevendo para então direcionar uma palavra para o povo de Deus. Jesus é aquele a qual vai ser o escritor fundamental da carta ao Apocalipse, ou a carta de Apocalipse escrita por João. E olhando para esse contexto, a qual Jesus vai começar a falar com a tua igreja através da mão de João no livro de Apocalipse, nada mais do que comum, nada mais do que óbvio que Jesus começasse a escrever para a sua igreja. E quando Jesus começa a escrever para a sua igreja, eu gostaria de destacar alguns elementos dessa escrita às suas igrejas. O primeiro deles é que as cartas são direcionadas ao anjo da igreja. Segundo, mensagens instrutivas de direcionamento. Terceiro, com um recado direto, como: conheço as suas obras, deixando claro que Jesus nunca perdeu a sua noiva de vista. Quarto ponto, elas são proféticas, referente a 7 períodos da igreja. O que eu quero dizer com 7 períodos da igreja é que, historicamente, cada carta dessa representa um período que a igreja ia passar. A primeira carta, a carta de Éfeso,
simboliza ou está ligada diretamente à igreja apostólica, que é a igreja do primeiro século antes de Cristo. Segundo é a igreja de Esmirna, uma igreja perseguida, que vai narrar o fato ou a história do século segundo ao terceiro século depois de Cristo. Terceiro é a igreja de Pérgamo, que vai narrar a história da igreja sobre o favor imperial, que vai de 312 a 500 depois de Cristo. Quarto, Tiatira, a igreja da idade das trevas, que vai do ano 500 ao ano 1500 depois de Cristo. Quinto, é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes é a igreja da Reforma, que vai de 1500 a 1700. Sexto, é a igreja de Filadélfia, que é a igreja das missões modernas, que vai do século XIX ao século XX. E sétimo, vai narrar a história de Laodiceia, a igreja do tempo do fim, que vai narrar do século XX até a volta de Cristo. É o próprio Jesus quem vai falar às igrejas. Não é João que tira uma revelação para aquelas igrejas, não. É o próprio Jesus que está dizendo diretamente às suas igrejas. E cada uma delas vão revelar uma mensagem profética a essas igrejas. Se nós formos seguir o mapa cronológico, ou o mapa sequencial das escritas da igreja da Ásia, nós vamos ver que as igrejas começam em Éfeso e vai passando por Esmirna, Pérgamo, Tiatira e assim por diante até Filadélfia. Quando termina em Filadélfia, concluímos o círculo em Éfeso. É como se no mapa nós fizemos um círculo redondo que se acompanha, e por aqui eu começo a entender que o círculo na Bíblia, ou até mesmo no universo, vai retratar ao infinito, ou a perfeição de Deus. E aqui eu percebo que até nisso Deus tem um certo cuidado na hora de transmitir a sua mensagem às igrejas, porque Ele está demonstrando que a igreja de Cristo em si, ela é uma igreja perfeita, mas não como pessoas, indivíduos, mas como a igreja de Cristo, ela é uma igreja perfeita, ela é uma igreja sem defeito, sem mácula, porque nela habita o sangue de Cristo, porque nela está o Cordeiro. Partindo desse pressuposto, então, é que nós vamos entrar agora na exposição textual, na exposição do texto do Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Vamos iniciar aqui com ao anjo da igreja. E quando João vai descrever essa situação, ou quando João inicia escrevendo ao anjo da igreja, eu tenho algumas observações a se fazer aqui. Alguns estudiosos acreditam que esses anjos seriam seres espirituais que guardavam a igreja. Isso parece ser um pouco improvável, porque o Senhor escreve para alguém que tinha a função de replicar essa mensagem. E um ser espiritual dificilmente ia fazer uma comunicação com a igreja, ou uma comunicação com o povo acerca daquilo que João estava escrevendo. Outros estudiosos vão dizer que esses anjos que João está citando aqui eram os mensageiros, aqueles que iriam levar a carta até a igreja e transmitir essa carta a elas. Mas eu também fico um pouco receoso. Por quê? Porque a palavra anjo, no grego, ela significa mensageiros ou transmitinte da voz de Deus, ou aquele que irá levar a mensagem do próprio Deus. Olhando por esse pressuposto, eu só consigo enxergar que, e assim também entramos numa linha teológica um pouco mais confiável, na qual eu acredito nela, que vai dizer que esses anjos a qual João está escrevendo são os pastores de cada igreja, ou das igrejas da Ásia. E olhando para esse pressuposto, eu percebo que Deus, quando vai falar à igreja, Ele primeiro desce no coração do pastor, Ele primeiro fala com a liderança da igreja, Ele primeiro direciona a liderança da igreja. E aqui eu começo a entender, aqui eu começo até mesmo a me perguntar o que é que faz, ou o que é que coloca o pastor como um mensageiro, um anjo do Senhor na igreja. Porque Deus, quando escolhe lideranças, porque a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 13 que é Ele quem escolhe, é Ele quem coloca. Eu percebo que Deus tem um cuidado para com isso, porque é a liderança da igreja, ou é o pastoreio da igreja que vai direcionar o povo até a Deus. Porque na era em que nós vivemos, poucas pessoas têm a disponibilidade ou a intenção de ler a palavra, de buscar entendimento, de buscar conhecimento da parte do Senhor, e por isso há necessidade de o pastor ter esse direcionamento. E aí eu começo a me perguntar, como é que fica essas pessoas que muitas vezes dizem, não,
eu vivo ou eu pastoreio a minha própria família, eu direciono a minha própria casa, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de líder espiritual, eu não consigo enxergar isso na igreja, onde tem uma igreja ou existe um povo que não tem liderança, que parte, faz as coisas da sua própria cabeça, porque quando eu olho para a igreja, eu vejo Deus instituindo líderes, responsáveis por esse povo, responsáveis pela sua igreja, então eu não consigo conceber a ideia de uma igreja sem liderança, de uma igreja sem pastoreio, porque quando Deus quer direcionar o povo, Ele desce no coração do pastor, Ele dá o direcionamento, é no coração do pastor. O problema que eu tenho visto na nossa atualidade, é que o termo pastoral tem caído num descrédito tão grande, que as pessoas preferem ouvir um pai de santo, preferem ouvir alguém que lê a mão lá no meio da rua, preferem ouvir alguém sem conhecimento nenhum de Bíblia, mas que tenha talvez um pouco mais de conhecimento de vivência, do que sentar com o pastor da igreja e conversar com ele acerca de certos assuntos. Porém, eu não vejo base bíblica para isso. O pastor foi colocado na igreja para direcionar esse povo. O pastor foi colocado na igreja para direcionar o povo de Deus. Então, pessoas que não têm pastor, eu fico receoso, eu fico meio com o pé atrás, porque todo mundo precisa de um pastoreio, a não ser que essa pessoa foi imposta a mão pela liderança da igreja e consagrada a um pastoreio, ou reconhecido na igreja essa função, não é pastor. 2.1, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Jesus vai nos ensinar algumas coisas acerca disso. Primeiro, mão direita é governo, é Ele quem governa a igreja, porque Ele tem os pastores na sua mão. Por que eu digo os pastores? Porque se nós formos olhar para o texto de Apocalipse, capítulo 1, verso de número 20, nós vamos ver o seguinte texto: quanto ao mistérios das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, e os 7 candeeiros são as igrejas. Jesus já deu a interpretação de quem eram os pastores, ou quem eram os anjos da igreja, e eram os pastores. E aqui eu aprendo uma coisa: pastor precisa estar nas mãos de Jesus. Pastor não pode estar na mão de dizimista, pastor não pode estar na mão de empresário, pastor não pode estar na mão de governo, pastor não pode estar na mão de político, pastor não pode estar na mão de membro nenhum. Pastor tem que estar na mão de Deus, pastor tem que estar na mão de Jesus, porque pastor que está na mão de membro não consegue ser pastor, pastor que está na mão de dizimista não consegue pastorear a igreja, porque tudo que ele vai pregar, ele precisa pensar 1000 vezes, para não atacar fulano, para não atacar ciclano, para não atacar Bertano. E aqui eu percebo o seguinte: pastor tem que estar na mão de Jesus, porque se a ovelha não quiser ouvir a palavra, ela vai precisar procurar um outro pasto, e eu não me assusto se isso acontecer, porque a Bíblia também vai dizer que no final dos tempos, existiriam pessoas que procurariam líderes e pastores que pregariam palavras que coçariam os seus ouvidos, e nós não estamos aqui para coçar o ouvido de ninguém. Nós, pastores do reino, precisamos estar na mão de Jesus, porque o que Jesus mandar a gente pregar, nós temos que pregar, porque é assim que funciona o reino de Cristo. O pastor precisa estar na sujeição de Cristo. Vou te dar um exemplo do que é estar na sujeição de Cristo. O pastor da igreja, ele precisa estar na mão de Cristo para também estar na sujeição dele. Eu vi um vídeo interessante essa semana. O vídeo em especial era do pastor Silas Malafaia, e eu ouvi ele dizer assim: olha, peço perdão à minha igreja, porque por muito tempo eu aceitei pessoas divorciadas aqui, mas a partir de agora eu venho aqui trazer uma notícia para a minha igreja. Ele dizendo: a partir de hoje, se a pessoa separar e não for por motivo de adultério, divórcio ou traição, será excluído do rol de membros. Pastores não terão mais ministério, pastores divorciados não terão mais ministério aqui em cima. E aí eu te pergunto, esse homem sim está se sujeitando a Deus, porque a Bíblia diz que quem se separa, a não ser em caso de adultério, está em adultério. E como que é que nós colocamos pastor numa posição pastoral divorciado, porque simplesmente brigou com a esposa e foi embora de casa? Isso não é bíblico. Nós estamos aceitando certas coisas dentro da igreja que Jesus tem saído para fora, que Jesus tem ficado para o lado de fora. A igreja de Éfeso, nós vamos perceber que ela é uma igreja estruturada, uma igreja que chama a atenção de Jesus em certos aspectos, mas que no final
no final da sua jornada, Cristo vai olhar para ela e vai falar assim: não, o primeiro amor já não está mais aí dentro. Nós vamos estudar as 7 igrejas. Quando nós vamos caminhando na vida da igreja, nós vamos perceber que a igreja ela foi se corrompendo no meio do processo. Nós não podemos nos corromper. Hoje tem pastores pregando o evangelho no 3º, 4º casamento. Eu não consigo ver, eu não consigo conceber essa ideia na Bíblia, porque a Bíblia não abre exceções para ninguém. Não é porque nós somos pastores ou porque nós somos líderes que nós somos diferentes do corpo da igreja. Se nós fazemos parte de uma liderança, nós temos que caminhar debaixo da palavra, nós temos que caminhar debaixo da ordenança de Deus. Então eu não consigo conceber na minha igreja pastores que permitem homens separados estar liderando a igreja, estar direcionando a igreja, estar dando palavra para a igreja. Isso não é concebível dentro da palavra. O pastor precisa estar na mão de Deus e não na mão dos homens. 4º ponto que eu enxergo: Deus chama a igreja, ou Deus chama os pastores de estrelas. E por que ele chama o pastor de estrela? Não é porque ele é diferentão, não. Não é porque ele faz parte do clero, não é porque ele faz parte dos famosinhos da igreja, não. A estrela para eles naquela época era direcionamento. Se você for olhar os 3 magos, eles encontram Jesus pelas estrelas. Estrela é direcionamento. Quando Cristo chama, ou quando Jesus chama pastor de estrela, ele está dizendo assim: o homem responsável para dar o direcionamento à minha noiva. Então pastores têm que subir no altar para pregar palavras de direcionamento para o povo. O pastor tem que subir no altar para trazer palavras de direcionamento para a igreja. Esse negócio de só pregar um tipo de mensagem, eu acredito que não é de Deus. Porque quando eu olho a palavra de Deus, quando eu olho a Bíblia, ela tem 3 características. E ela consiste em exortação, edificação e consolação. E eu vejo pastores só pregando edificação, outros pregando só consolação e outros pregando só exortação. Não, nós temos que caminhar dentro da palavra, e a palavra tem 3 caminhos: edificação, consolação e exortação. Então vamos ter palavra de direcionamento para a igreja, porque a igreja tem se perdido no nosso século, a igreja tem saído do propósito, a igreja tem se afastado da presença, porque não lê a palavra e porque pastores não direcionam o seu povo. Aleluia. E João vai dizer ainda no 2, verso 1, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Candeeiros de ouro são as igrejas. O que Jesus está dizendo aqui para João? João, eu sou o Deus que caminho no meio da minha igreja. Jesus está dizendo que ele não está no céu, longe da igreja, não. Jesus, dia após dia, caminha no meio da igreja. Ricardo, o pastor Ricardo, o que você quer dizer com isso? Deixa eu te dizer uma coisa, olha, presta atenção comigo. Jesus caminha no meio da igreja, e com isso ele vê as nossas lutas, vê as nossas carências, acompanha de perto o nosso sofrimento, mas também vê os nossos pecados não confessos, vê a nossa religiosidade não cristandade, vê a nossa falta de compromisso e relacionamento com Ele. Eu poderia chegar aqui e cortar a última parte, só dizer assim para você: olha, Jesus está no meio da igreja, está acompanhando o seu sofrimento, está acompanhando os seus lamentos, Ele vai te dar vitória. Ele vai, porque Ele está no meio para acompanhar por isso. Mas eu também não posso me esquecer da parte em que Jesus também está no meio, fazendo divisão entre o bem e o mal que você pratica. Eu não posso pular a parte em que diz que Jesus também está no meio, acompanhando os seus pecados não confessos. Eu não posso pular a parte de que Jesus também está no meio da igreja, acompanhando a religiosidade do povo. E quando eu digo religiosidade, eu estou dizendo não é mau caratismo, mas é hipocrisia. Hipocrisia. O povo está sendo hipócrita. Os melhores candeeiros são os que mais iluminam, são os que mais alumia, e os que comportam mais azeites. Esses eram os melhores candeeiros da época. Preste atenção comigo aqui numa coisa. Para um candeeiro ser considerado bom, ele tinha que ter um bom reservatório de óleo que durasse a noite toda, e ele tinha que ter um espaço grande de armazenamento para também expandir a luz. Igreja,
foi instituída no reino para levar a luz de Cristo e para reter o óleo do Espírito. O que eu quero dizer com isso? A retenção de óleo é a oração, o óleo é o Espírito. Igreja que não ora não tem retenção de óleo. Igreja que não ora não tem óleo suficiente para passar a madrugada. Igreja que não ora, o óleo acaba antes do sol amanhecer. E nós vamos perceber num texto lá na frente que se tem uma ordenança que Deus deixa a Israel, é que o óleo não poderia acabar no meio da noite, ele tinha que virar 24 horas aceso. Isso quer dizer o quê? Que a igreja não pode cessar de orar. Igreja que não ora não tem reservatório. Igreja que não ora não tem Espírito Santo. Igreja que não ora não tem óleo da presença. Igreja que não ora não caminha debaixo da presença de Deus. Quer ter sucesso, tem que ter oração. Quer ter sucesso, tem que ter joelho no chão. Quer ter sucesso, tem que ter óleo. Quer falar com Deus, tem que ter óleo. Quer caminhar na presença, tem que ter óleo. Quer curar enfermos, tem que ter óleo. Quer expulsar demônio, tem que ter óleo. Quer ter intimidade com Deus, tem que ter óleo. Quer falar com Deus, tem que ter óleo. Quer ser diferenciado, tem que ter óleo. Igreja que não tem óleo não tem presença. Aleluia. Conheça as suas obras. Obras retrata os nossos feitos. As obras, elas estão ligadas diretamente ao que nós fazemos. E quando eu paro para olhar as obras, eu vou citar aqui 3 versículos para você entender do que eu estou dizendo. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24, vai dizer assim: tudo o que fazemos, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Efésios capítulo 2, verso 10, vai dizer assim: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, vai dizer assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam más. E aqui eu paro para chamar a sua atenção para uma coisa. Tem crente que entra dentro da igreja e acha que foi chamado para sentar no banco e assistir culto. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Cristo nos chamou para dar fruto. A Bíblia vai dizer isso. Cristo nos chamou para dar frutos, e frutos são obras. Frutos são aquilo que nós fazemos no reino de Deus. E quando eu paro para olhar essas pessoas que querem estar na igreja sem ter obra, sem praticar obra nenhuma, vocês também estão plantando alguma coisa. Como assim, Ricardo? Eu não estou fazendo nada, então não estou plantando nada. Mas a Bíblia diz que aqueles que plantam nada, o nada é o vento. Quem planta vento vai colher tempestade. Quer ver uma coisa? Quer ver crente que só passa vento dentro da igreja? É crente que não planta nada no reino. É crente que não quer fazer nada para Deus. É crente que não quer fazer nada no reino. É crente que não quer fazer nada para Cristo. É crente que não quer desenvolver nada no reino de Deus. Esses crentes, meu irmão, está plantando vento e vai colher tempestade também. Agora, quer que a tempestade passe? Começa a plantar alguma coisa no reino. Começa a plantar alguma coisa no reino. Faz alguma coisa para Jesus. Faz alguma coisa na igreja que você frequenta. Mas não fique parado, sentado no banco sem fazer nada, porque nós não fomos chamados para isso. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu fico triste em ver crente que não quer fazer nada dentro do reino. Eu fico triste, crente que não quer fazer nada para Jesus. Acha que a salvação é assim. A salvação é de graça. Mas você não foi chamado para ficar parado. Jesus vai chegar na sua figueira e vai olhar, e se não tiver fruto, Ele vai cortar e vai jogar fora. Aleluia. 2 verso 3. E tens perseverança, e suportaste a provas por causa do meu nome, e não deixastes esmurecer. Aleluia.
Esse termo provas é uma palavra grega que significa kopos, que indica trabalho até exaustão, labuta, exaurir-se, trabalhar arduamente, lutar. O texto aqui está nos mostrando o perfil da igreja apostólica. É a menção de Deus, é a menção de que Deus nos faz pensar como um elogio, parece ser um elogio para a igreja. Porque pensa você comigo, uma igreja que trabalha até exaustão, é isso que Cristo, ou isso que Jesus está dizendo aqui. Olha, eu conheço o teu trabalho, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Jesus está fazendo um elogio à igreja, mas o texto me faz pensar isso. Quando nós chegarmos no verso 4, nós vamos entender isso. Isso me faz pensar que Jesus está fazendo menção de um passado. Conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço o teu trabalho. É como Jesus estivesse falando assim: olha, eu lembro de quando você trabalhava até se exaurir, até não aguentar mais, quando você fazia com toda a sua força. Hoje em dia, se a gente chegar às 6 horas do trabalho, esquece culto. Se tiver qualquer programação, esquece a ceia. Não, somos a geração moderna. Para que trabalhar? Não, arrumar dor de cabeça para mim, porque é isso que nós escutamos. Quando nós perguntamos para crente que não quer fazer nada dentro da igreja, a resposta que eles nos dão são: para que eu vou arrumar dor de cabeça? Não, estou tão bem aqui. Jesus tem misericórdia. Jesus está vendo o seu labor, Jesus está vendo a sua dedicação dentro do reino, Ele está acompanhando, e Ele vai dizer: e também conheça a sua perseverança. Aquela perseverança, no grego a palavra é upomone, que significa uma constância sob circunstâncias adversas, fidelidade sob a perseguição, que é fidelidade quando estamos sendo perseguidos. Resumindo, upomone significa resistência, permanência e consistência. Parece ser as mesmas coisas, mas tem uma pequena diferença. Resistência é a ação ou feito de resistir, de não ceder nem sucumbir. É como se você tivesse assim, os crentes resistentes, é como se eles estivessem caminhando, o vento bate contrário, tenta empurrar eles para trás e eles resistem. Eles não saem do lugar, mas eles também não retrocedem. E na medida da força eles dão um passo, recupera a força, segura o vento, dá outro passo. Permanência, capacidade de prosseguir sem recuar. Além de ele resistir, ele prossegue, não recua. Ele prossegue, não recua. Não recua. Consistência é aquele que tende a ser firme e rígido. É aquele crente que está tomando pancada, mas não se dobra. Está tomando pancada, mas não se rende. Está apanhando, mas não entrega a cruz. Está apanhando, mas não entrega aquilo que Deus deu para ele. Está apanhando, mas não abandona aquilo que Deus deu para ele. É crente resistente. Vamos fazer uma peneira na igreja hoje e ver quantos crentes resistentes nós temos dentro da igreja. Eu já vi crente sair e largar o evangelho porque o pastor não cumprimentou ele na porta. Eu já vi crente deixar a igreja porque o irmão falou ABC para ele. Eu já vi crente deixar a igreja porque perdeu o emprego. Eu já vi crente deixar de frequentar culto por N motivos. Geração Nutella, geração sem compromisso, sem resistência, sem permanência, sem consistência, geração fraca. 2.2, que não pode suportar os homens maus. Olha a outra característica da igreja. Ela era uma igreja resistente, uma igreja que trabalhava, uma igreja que se dedicava e ainda por cima não resistia aos homens maus. Sabe o que é isso? A igreja de Éfeso era uma igreja que não comungava com pessoas que não pensavam no reino como eles pensavam. Eram crentes que não seguiam líderes
porque eles pregavam bênção e prosperidade. Era uma igreja que não se assentava em roda de escarnecedor para ficar falando besteira. Era crente que não ligava a televisão e trazia uma imundície para dentro de casa, que sabe que é satânico. Eles não eram a geração da Netflix. Eles eram pessoas que na onde Deus não podia estar, eles também não estavam. Na onde Deus não podia se fazer presente, eles também não estavam. O problema nosso é que nós temos suportado muitos mundanos perto de nós. Muitas pessoas sem compromisso com Deus à nossa volta. Nós temos tolerado muita gente em pecado em cima do altar. Nós temos tolerado muita imundície dentro da igreja. Nós temos tolerado muitas coisas que Deus não se faz presente. Que Deus não se faz presente. E Jesus está dizendo assim: olha, eu me alegro com vocês em saber que vocês não suportam os homens maus. E aí entra o texto que eu citei no começo. A diferença da igreja de Éfeso para a nossa geração. Paulo vai dizer a 2 Timóteo capítulo 4, verso 3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. A igreja levanta líder que fala o que eles querem ouvir. A igreja segue pastor que prega o que eles querem ouvir. Porque na hora que o pastor começa a expor a Bíblia, não fica um para ouvir o pastor. Não, essa palavra é muito dura para mim. Não, esse pastor só prega correção. Não, meu irmão, a gente não prega correção não, a gente prega a Bíblia. A gente prega Bíblia. E a Bíblia não alisa ninguém. O que eu estou fazendo aqui hoje é uma exposição do texto. Eu não estou inventando nada. Eu estou lendo e você está lendo comigo o que está escrito aqui. Vamos lá que eu estou encerrando. 2.3 ainda: por amor de mim. Por amor de mim. A igreja não suportava o que ela suportava por ela mesma. Tudo que eles suportavam era por amor a Cristo. Era por se apegarem a Ele. Era uma demonstração de fidelidade ao único Senhor deles. A igreja era fiel por amar a Cristo. Sabe por que tem pessoas que não conseguem ser fiel à igreja, não conseguem ser fiel ao reino, não conseguem ser fiel a Cristo? Porque não ama Ele. Sabe por que são frequentadores de igreja e nunca se converteram? Consegue passar um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos sem frequentar a igreja, porque nunca existiu amor dentro do coração deles por Jesus. São pessoas vazias de amor, são vazias da presença, são vazias da comunhão, são vazias, não tem dentro delas o amor por Cristo. Por isso, vivem como querem. Não faz sentido, não faz diferença estar na igreja ou não. Eu vivo no Canadá e o Canadá só tem 3 meses de verão, o resto tudo inverno. No verão a gente tolera, mas quando a pessoa foge muito no verão, chega no inverno, ela não tem combustível para continuar a caminhada. E ela continua no mesmo relaxo que ela teve no verão, ela continua no inverno também. Vem quando quer, aparece quando quer. Falta do culto, não comunica a liderança, não comunica pastor, não comunica ninguém. Tem a vida deles como eles querem. Para que pastor, né? Pastor é pastor, né? Estão caminhando a passos largos ao inferno. Caminhando a passos largos ao inferno. E não te deixasse esmurecer. Essa palavra esmurecer no grego é kômino. Essa palavra significa adoecer, dando sentido ao texto. Trabalhastes até a exaustão por amor do meu nome, resistisse contra a doença na alma.
É crente que trabalha. E Champlin vai dizer uma coisa interessante. O escritor Champlin vai dizer assim: parece que a declaração de não esmorecer qualifica tanto as perseguições, como o fato de quem vinha perseverando em seus prodigiosos labores. Assim sendo, aqueles crentes mostravam-se perseguidores ou perseguidos de uma espiritualidade altamente desenvolvida, que podia sofrer dificuldade por longo tempo. Procura por um crente que consegue sofrer perseguição por um longo tempo e permanecer intacto na presença de Deus? Difícil. Sabe por que não permanece intacto? Porque no meio da perseguição param de orar, no meio da perseguição param de jejuar, no meio da perseguição param de ler a Bíblia, no meio da perseguição abandona a fé, no meio da perseguição deixa de vir para o culto. Você na sua casa é templo do Espírito, mas você só é igreja aqui, porque a Bíblia vai dizer que só é igreja quando há comunhão entre os irmãos, quando há comungação da igreja, do povo, aí somos igreja. Você na sua casa é só templo, você não é igreja. 2.4, abandonastes. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E eu já estou encerrando. O abandonar aqui é um termo grego, apecas, que significa partir, ir embora, dispensar. É a mesma palavra usada para divórcio na Bíblia. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Você se divorciou de mim, você me dispensou, você se afastou da nossa aliança, você me deu carta de divórcio, você me deixou ir. Perceba uma igreja que vinha trabalhando, resistia a tudo por amor de Cristo, resistia a tudo por amor a Deus, mas aí chegou um momento da vida que ele se divorciou de Cristo. Não quero mais servir na igreja, não quero mais ministério, não quero mais nada, eu quero sentar e ir embora. Divórcio. Você está divorciando de Cristo. Champlin também vai contar uma história de uma mulher chamada Meg. E essa história é interessante, porque Meg, ela era uma trabalhadora que trabalhava numa indústria, tempo integral praticamente. Era um trabalho quase que escravo. Quando ela casa, ela vai ser dona do lar e ela deixa o trabalho. E o trabalho era enfadonho. Só que nós sabemos que o trabalho de casa também é enfadonho para a mulher. Mulher trabalha muito mais em casa do que nós que trabalhamos na rua. Ela cansa muito mais do que nós. Mas um dia ela foi questionada pela amiga: olha, não te vi mais lá na empresa, o que aconteceu? Ela falou: não, eu casei. Ah, você casou? É, eu casei, graças a Deus eu casei, estou liberto daquele fardo. Mas na casa também é fardo. Mas por que o fardo não pesa agora? Porque ela é apaixonada pelo marido. Sabe por que o fardo da igreja pesa nas suas costas? Porque o seu amor por Cristo foi embora. Sabe por que servir a Deus é um fardo? Porque você nunca amou a Deus. Sabe por que servir a Deus é um fardo para você? Servir a Cristo é um fardo porque falta amor de Cristo no teu coração. Não é amor de Cristo, é amor por Cristo. Tem diferença. Sabe por que tudo que você faz na igreja parece ser cansativo? Porque o amor de Cristo foi embora, o amor por Cristo foi embora. Não tem mais amor no coração, então tudo que você pega para fazer é pesado e enfadonho. Ricardo, quando é que o meu amor foi embora? Vamos lá, 2 verso 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Primeiro ponto, para você voltar ao amor que Cristo quer que você tenha, lembra-te, Cristo está exortando a memória acerca dos dias anteriores, quanto a devoção intensa a Cristo, ou quando a devoção intensa a Cristo era a força motivadora em você. Você precisa trazer a memória, você precisa lembrar. O que foi que aconteceu que esse amor foi embora? Você precisa puxar na memória. Vou te falar mais. O amor vai embora da vida de uma pessoa por 3 coisas. Primeiro, pecado não confesso. Pessoa que chega para nós, para mim, fala: ô pastor, o meu primeiro amor parece que foi embora. Ou você não confessou pecado e encobertou ele, ou você não liberou perdão em alguma fase da sua vida,
Ou você se decepcionou e não tratou a decepção? Essas três coisas roubam o primeiro amor do teu coração. A maior parte dos crentes dentro da igreja é tudo frio, porque não trabalha o conserto da memória. Não traz à memória aquilo que derrubou o primeiro amor dele. Ele não se lembra. E com isso permite que o primeiro amor vá embora. As pessoas não querem mais conversar com o pastor, não querem mais se abrir. Querem levar a vida do jeito que querem. Ah, não, eu tenho medo, eu não me abro com ninguém. Eu não falo nada da minha vida com ninguém. Eu não prefiro ficar na minha. Pessoas que precisam de tratamento psicológico e não buscam um psicólogo, não buscam nada, porque não querem falar. Escute, guardar para você vai roubar o primeiro amor de Cristo do teu coração. Você precisa falar. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Você precisa confiar em alguém, no seu pastor principalmente, que segundo a Bíblia foi o homem colocado sobre você para te guiar, porque você não é pastor sobre você, para você ser tratado, ou vai ter consequências. Segundo ponto, arrepende-se. Grego, metanoio, significa mudança de mente, correspondência a uma mudança de conduta de mente e de coração. Não adianta nada você buscar na memória, descobrir o que é que você fez e você não mudar de vida, você não mudar de postura, você não mudar de ato, de gesto, de coração. Se você não mudar diante da presença de Deus, nada vai mudar na sua vida. Você vai continuar frio e morto dentro da igreja. E terceiro, prática. Você tem que lembrar do que você fez, se arrepender, se retratar e voltar a praticar o que você fazia. Você não foi chamado para não fazer nada, você foi chamado para dar fruto. E aí eu quero elucidar um texto que está em Lucas capítulo 15, verso 17 e 20, 17 a 20, que vai dizer assim, a parábola do filho pródigo. Ele vai dizer assim: e caindo em si, o filho pródigo reconheceu, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância? O que ele fez? Lembrou. Ele se reconheceu e lembrou do pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O que é isso? Prática. Levantou e vai à prática daquilo que ele pensou. Se você só pensar, mas não se retratar, não reconhecer quem você é e não caminhar em direção a Jesus, você nunca vai mudar de vida. Deus nunca vai mudar a sua história, você nunca vai voltar ao primeiro amor. Então reconhece, traz a memória, levanta e caminha. Ou você vai ser um morto dentro da igreja. Se você não se arrepender, se você não voltar à prática do primeiro amor, se você não buscar a Cristo, 2 verso 5, removerei o candeeiro do seu lugar. Sabe o que é candeeiro? Candeeiro é literalmente a presença de Deus na sua vida. Candeeiro é literalmente aquilo que Deus colocou na sua vida como presença dele. Quer ver? Êxodo capítulo 27, verso 20 e 21, vai dizer assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde de amanhã, perante o Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel. Sabe o que é isso? A lâmpada de Deus nunca podia se apagar, porque ela era o símbolo de que Deus estava no santuário. Sabe o que Deus está te dizendo nessa noite? Se você não se arrepender, não trazer à memória o que é que levou embora o seu primeiro amor, se você não se levantar e ir em direção do seu propósito, não começar a dar fruto, Ele vai remover a presença dEle de dentro de você. Você vai ficar como um vale de ossos secos dentro da igreja. Não sou eu que estou dizendo, entenda isso. É o texto quem está te dizendo: vou remover o candeeiro do teu lugar. Se arrepende, em nome de Jesus Cristo, se arrepende. Volte às primeiras práticas, volte ao primeiro amor. Não abandone o teu chamado, não abandone o teu ministério,
Não abandona aquilo que Deus deu para você. Não abandona aquilo que Deus colocou na tua mão. Não largue aquilo que Deus te deu. Se arrepende. E quando eu digo arrependimento, todo mundo pensa em pecado. Não. Traz a memória. Pecado, perdão não confesso, traumas não tratados, traz a memória. Recupera o primeiro amor. E se levanta. E ao que vencer, aquele que vencer, dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ei, não é para qualquer, não é para fraco. Não é para fraco que caiu no meio do caminho, não é para fraco que abandonou a fé, não é para fraco que se apostatou da fé. Para quem vencer, terá o direito de comer da árvore da vida. Sabe qual árvore é essa? Era a que estava no jardim, que Deus teve que arrancar, o Adão se tornaria imortal. O que Jesus está dizendo aqui é: para você que vence, para você que é persistente, eu tenho a vida eterna para você. Para você que vence, eu tenho a vida eterna para você. Perseverança dos santos, eu tenho a vida eterna para você. Você é salvo, por isso a força está em você. Não deixe isso te esmurecer. Não prove para você mesmo que você nunca foi salvo. Levanta e caminhe debaixo dessa palavra em nome de Jesus. Não deixe Jesus arrancar de você o candeeiro. Em nome de Jesus Cristo, feche os teus olhos e eu vou orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pela tua revelação. Deus, eu te peço, onde tiver um crente morto, sem amor, que se esfriou, que não quer mais caminhar, Pai, traz à memória dele aquilo que derrubou ele. Levanta ele na tua presença. Espírito Santo, convença ele do pecado. Que ele venha largar as práticas erradas, que ele venha largar o mundo, que ele venha largar aquilo que alimenta a carne, e que ele venha se levantar diante da tua presença, para que o Senhor não retire dele o candeeiro. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que essas pessoas irão se levantar na fé agora, que essa palavra irão transformar a vida delas, para o nome de Jesus ser glorificado. Eu acredito no poder da tua palavra, que transforma, que vivifica, que levanta, que restaura. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, restaura a vida dessas pessoas, restaura o primeiro amor no coração delas, restaura o fogo do Espírito no coração delas, restaura o seu amor no coração delas novamente, que eles venham amar o teu reino, que eles venham amar a tua obra, que eles venham amar, meu Deus, o teu Espírito, que eles venham amar a tua presença, que eles venham amar estar na tua casa, que eles não venham te trocar por nada nessa vida. Deus, eu os abençoo com toda sorte de bênção em nome de Jesus Cristo.